Boa tarde, meninas! Hoje é quarta-feira e estamos aqui no tapetinho, eu e Larinha. Filha! Oi! Oi, mamãe! Eu tô aqui tirando o esmalte, acabei de tirar o esmalte da unha que tava descascando. E hoje tô começando esse vídeo um pouquinho mais tarde, já é tarde da quarta-feira, e hoje eu preciso organizar a casa ainda, lavar a louça do almoço, do café da manhã, preciso pintar minha unha, preciso lavar o meu cabelo, preciso estender algumas coisas, vou levando vocês para algumas dessas coisas comigo. E hoje eu vou na minha mãe também. Lá na minha mãe, Lara não quer saber de mim, quer ficar só com a vovó, então eu já vou aproveitar para fazer a cuticulagem aqui da minha unha, lixar ela pra lá só esmaltar. E aproveitando esse tempinho que ela vai estar com a minha mãe, aí eu consigo fazer isso com mais calma. E venham conosco nesse primeiro vlog desse canal. A pequena dormiu, consegui tirar as cutículas, passar a base. E tô aqui com um monte de coisa pra fazer agora, de cara lavada ainda, nem passei maquiagem hoje. E tem simplesmente uma pia cheia de louça me esperando. Então vamos lá. E alguém acordou bem no final da louça. Olha a cara de sono. Fala, oi! Cadê o sorriso? Cadê? Maquiagem não deu tempo de fazer, porque a gente já precisa sair, mas o look ficou assim. Laser, base preta e tênisinho branco.
E os móveis da casa nova, da cozinha nova, aqui esperando a mudança. Pequena com a vovó e eu dei uma fugidinha aqui no mercado pra pegar algumas coisinhas que estavam faltando em casa. Agora eu tô voltando pra lá e voltando vou tentar fazer as minhas unhas e vamos ver se vai dar tempo. E agora já são 8 horas da noite, essa mocinha aqui dormiu depois que chegou da vovó. Eu aproveitei para ir tomar banho, comer alguma coisa. Não consegui pintar as minhas unhas lá na minha mãe. Hoje a gente ficou um pouquinho menos. A gente costuma sempre ficar bastante lá na minha mãe, até um pouquinho mais tarde, que é o horário que meu marido chega. Porém, hoje a gente veio mais cedo porque a gente tá tentando retomar a rotina de sono da Lara. A gente veio de 2 semanas muito difíceis, dela dormindo muito mal. Então, nós estamos voltando com a rotina dela. Então, agora ela tem horário pra comer, horário pra tomar banho. E assim, a gente segue um ritualzinho noturno com ela. Vocês podem ver que aqui na sala é um pouquinho escuro. Esse também é um dos motivos que eu posterguei por tanto tempo gravar conteúdo pro YouTube, porque eu ficava esperando ter um lugar mais iluminado. E acontece que agora eu vou ter um lugar mais iluminado, a casa nova que a gente vai morar. Inclusive, se você não sabe, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, essa casa que nós estamos agora, ela é alugada. Nós compramos uma casa no ano passado, em 2025, em julho, e ela estava em construção. Agora ela tá pronta e nós estamos esperando as últimas etapas do financiamento para poder pegar as chaves e poder fazer a nossa mudança. Inclusive, nesse vlog vocês viram aí as caixas dos móveis da cozinha. E nós estamos só esperando esse ok deles, estamos nos organizando. Inclusive, no fim de semana, no sábado, eu vou gravar um vlog pra vocês da organização que eu e o Léo vamos fazer aqui em casa, pra poder levar as coisas pra lá. É um dia que ele vai estar de folga. A Lara vai pra casa da minha mãe por algumas horinhas, pra gente poder focar nisso. E é isso, pessoal. Agora a gente vai ter, né, tava falando pra vocês, uma casa mais clara, mais iluminada pra poder gravar. Mas eu achei de bom tom começar aqui nessa casa, mostrar pra vocês esses dias finais e seguindo a dica também da Luísa sobre documentar a nossa vida. Essa casa é uma casa que eu vou sentir muita saudade, embora a gente esteja indo pra nossa casa própria, porque aqui nessa casa nós aprendemos a ser uma família, aprendemos a ser casal, aprendemos a ser pais. Aqui eu aprendi a cozinhar. São muitas boas memórias da vida que eu vou guardar com muito carinho. Lara terminou de comer, tá aqui agora. E falando, pessoal, sobre rotina pra vocês de bebê, eu sei que esse é um assunto que interessa muita gente, então eu vou comentar aqui com vocês o que tá acontecendo, até para que a gente possa se ajudar também. Se você tiver alguma dica, pode colocar aí, mas contar um pouquinho da história pra vocês. Até os 4 meses de idade da Lara, a gente saía muito pouco com ela. A gente saiu a primeira vez com ela quando ela tinha 2 meses, mas ainda assim era muito restrito, com essa questão da bronquiolite e tudo mais. Então nós tomamos todos os cuidados, a gente saía muito pouco com ela. E o primeiro lugar que eu comecei a ir com frequência, depois que eu passei a sair com ela, foi pra casa da minha mãe. Então a gente ia muito pra lá, vamos até hoje muito pra lá. Só que aos 4 meses dela, eu meio que perdi a rotina por acabar estendendo um pouquinho mais o horário da minha mãe. Então eu ia pra minha mãe, às vezes eu voltava às 5, às 6, mas fui estendendo um pouquinho mais. Nessa fase, que a Lara tava com 4 meses, eu tava passando por uma questão de saúde muito complicada, que depois, mais pra frente, eu vou conversar com vocês sobre isso. Mas era uma fase que, pela situação que eu tava vivendo, eu tava emocionalmente muito fragilizada também. Então, eu sentia necessidade de companhia, de não ficar sozinha. Então, fui estendendo cada vez pra mais tarde o horário que eu ficava na minha mãe. E isso fez com que a Lara fosse perdendo a rotina dela. E aí veio o salto 4, vieram vacinas que doíam no dia seguinte, vieram gripes, né? A Lara ficou muito tempo gripada, a primeira vez que ela pegou a gripe. E a gente sempre achando que o sono dela estava alterado por conta dessas situações, né? A Lara, até os 4 meses, acordava 1, 2 vezes no máximo na noite para mamar. A gente colocava no berço, ela já dormia. Essa questão de colocar no berço, depois de mamar e já dormir, ela mantém. Mas tem 2 semanas que ela tá acordando de hora em hora, né? A gente retomou, hoje é quarta-feira, a gente retomou a rotina dela no domingo e nos 2 primeiros dias já foi ótimo. Ela dormiu bem, acordou 2 vezes à noite, que era o que ela costumava fazer. Mas a noite passada já foi difícil por aqui e tem alguém me chamando. Então ela passou a acordar de hora em hora e acordou ontem da meia-noite às 7 de hoje, de hora em hora.
Então a gente ficou bem cansado, né? E sem entender o que aconteceu, mas ontem ela também tomou 2 vacinas. De acordo com a pessoa que aplicou, não era pra estar com dor. Mas a gente nunca sabe, né? Então, não sei se ela tava com dor, se era o dente. A Lara tem 2 dentes embaixo e tá nascendo 4 de uma só vez na gengiva em cima. Mas a gente tem usado pomadinha e ontem a gente não passou a pomada. Então, a gente não sabe se foi o dente, se foi a vacina. Vamos ver como vai ser essa noite. E aí, é isso que nós temos feito. A gente tem evitado sair com ela após o horário das 6 horas da tarde. E aí, chega esse horário das 6 horas da tarde, as coisas já vão ficando mais tranquilas por aqui. Quando possível, a gente apaga a luz. Quando não dá, tranquilo também. Mas depois do banho é primordial que a casa já esteja toda apagadinha. Hoje ela já jantou e acabou jantando um pouquinho mais tarde porque ela fez a 3ª soneca do dia. Que é uma soneca que a gente tá tirando também, porque nessa fase dos 8, 9 meses a criança não precisa mais fazer essa soneca, né? Ela já tem capacidade para ficar acordada e isso também ajuda o sono noturno, faz com que a criança vá dormir mais cedo, por estar um pouquinho mais cansadinha, e esse sono se prolongue um pouquinho mais também. A Lara ainda mama, né, de madrugada, como eu falei pra vocês, então quanto mais cedo ela dormir, melhor pra gente, até pra mim também. Meu marido chega mais tarde, então se ela dorme mais cedo eu consigo ter um tempinho só pra mim, consigo descansar um pouquinho, assistir uma série, ler a Bíblia com calma, que é algo que eu tenho feito agora à noite. E nós temos tentado isso. Hoje ela fez essa soneca, porque as sonecas do dia hoje foram muito curtas. Eu saí pra ir na minha mãe com ela brincou bastante lá, então imagino que ela esteja um pouquinho cansada. Deixei ela fazer a 3ª soneca. Daqui a pouquinho ela vai tomar banho, tava dando um tempinho que ela tinha jantado e aproveitei pra vir falar aqui com vocês. E aí agora a gente vai lá pra ela tomar o banho e começar de fato, oficialmente a rotina. Filha, oi. E por aqui já temos uma bebezinha tomada banho, de cabelinho de lado e pepeta, pronta pra dormir daqui a pouquinho, né amor?